Os bombeiros acham novos restos mortais nos escombros do prédio que desabou em São Paulo. Ataque a agências bancárias dura 40 minutos com tiros, explosões e veículos incendiados no interior de São Paulo. Briga doméstica termina em pancadaria com a Polícia Militar no Distrito Federal. Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, afirma que não será candidato à presidência da República. Donald Trump viola o acordo nuclear com o Irã e restaura sanções econômicas ao país. Com essa rasteira de Donald Trump, os Estados Unidos abrem caminho para mais uma temida guerra na região. Petrobras lucra quase 7 bilhões de reais no primeiro trimestre, o melhor resultado em 5 anos. Lava Jato prende ex-executivos da petrolífera em investigação sobre 200 milhões de reais em propina. Supremo torna réu o ex-ministro Gedel Vieira Lima no caso das malas de dinheiro achadas em apartamento em Salvador. Inquérito sobre fraude em licitação envolvendo Aécio Neves é remetido à Justiça de Minas Gerais. As aventuras de Poliana. A autora e o elenco lançam a próxima novela infanto-juvenil do SBT. Nossa, que lugar mais lindo! Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Subiu para 7 o número de desaparecidos nos escombros do prédio que desabou na semana passada em São Paulo. Hoje, as equipes de resgate localizaram novos restos mortais das vítimas, mas só o Instituto Médico Legal vai conseguir identificar quem e quantas pessoas são. Um idoso de 67 anos foi agredido por um policial militar no Distrito Federal. Ele tentou impedir a entrada da polícia na casa depois de uma briga entre o filho e a nora. Uma quadrilha explodiu 2 agências bancárias ao mesmo tempo em Nazaré Paulista, cidade de 18 mil habitantes no interior de São Paulo. O bando usou armas pesadas e queimou vários carros no ataque. A polícia confirmou que a estudante Mateusa foi julgada antes de ser morta por traficantes numa favela no Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, ela chegou ao morro gritando e sem roupa após deixar uma festa. A Polícia Federal prendeu 5 pessoas numa nova etapa da Lava Jato. A operação investiga o desvio de 200 milhões de reais em contratos entre a Odebrecht e a Petrobras. A Odebrecht diz que está colaborando com a justiça do Brasil e também nos países em que atua. Afirmou que assinou um acordo de leniência com autoridades do Brasil e que implantou um sistema para prevenir, detectar e punir desvios ou crimes. A Petrobras disse que trabalha em parceria com as autoridades e que é reconhecida pelo Ministério Público Federal e pelo Supremo como vítima dos crimes desvendados. O PT e o MDB não se manifestaram. E vamos a outras notícias pelo Brasil. A Polícia Federal desarticulou hoje uma quadrilha que fraudava o seguro-desemprego no Pará. O prejuízo para os cofres públicos passa de R$ 1,5 milhões. Cumprindo mais uma promessa de campanha, o presidente americano Donald Trump anunciou hoje a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã. Trump acusou o regime iraniano de continuar a construir armas nucleares e patrocinar o terrorismo. A reportagem é de Yula Rocha. E com a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear, de imediato, o preço do barril do petróleo disparou e atingiu a maior marca em 4 anos. Uma resposta do mercado que está preocupado com a volta das sanções ao 5º maior produtor de petróleo do mundo. A cotação do preço do petróleo, principalmente no mercado internacional, contribuiu para o aumento do lucro da Petrobras. O assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro, completa 55 dias hoje. A polícia descobriu que a arma usada no crime foi uma submetralhadora, mas ainda não aponta quem são os assassinos. Uma testemunha ouvida pela polícia esta semana envolveu o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, e um miliciano conhecido como Orlando de Curicica no crime. A testemunha disse que Marielle seria um alvo da milícia por causa da atuação dela contra os grupos paramilitares que agem no Rio de Janeiro. O vereador Marcelo Siciliano não foi encontrado para comentar o assunto. Orlando de Curicica está preso e nós não conseguimos contato com o advogado dele.
Mais de 3 meses depois do começo das aulas, 8 em cada 10 escolas públicas de São Paulo ainda não entregaram os uniformes dos alunos, segundo um levantamento do Tribunal de Contas do Estado. O atraso também acontece com o material escolar. Em mais da metade das unidades visitadas, ainda faltam cadernos e lápis. A Prefeitura de Osasco informou que os uniformes com numeração maior foram trocados e os de inverno já estão nas creches. A Secretaria Estadual da Educação disse que o material escolar será entregue até a próxima sexta-feira e que enviou um supervisor para apurar o motivo do excedente estar em local inadequado. Com relação ao uniforme, esclareceu que ele precisa da aprovação do Conselho de Escola, porque o Estado é proibido, por lei, de instituir o uso obrigatório. Quase 2 bilhões de reais que poderiam ter sido investidos na melhoria ou construção de penitenciárias deixaram de ser usados pelos governos estaduais. O resultado é que há 2 anos os presídios do país só pioram. Você vai ver em instantes. O ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, anuncia que não será candidato à presidência. E você vê aí o valor do dólar. Por causa da tensão entre Estados Unidos e Irã, o preço da moeda americana passou dos R$ 3,56. A gente volta já já. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, enviou para a primeira instância um dos processos que investigam o senador Aécio Neves. Vamos ao vivo até Brasília falar com o repórter Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago. Por que o ministro tomou essa decisão? A Frente Nacional de Prefeitos reuniu 11 pré-candidatos a presidente num evento em Niterói, no Rio de Janeiro. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, era esperado nesse encontro, mas logo cedo anunciou que não irá disputar a presidência. O PT divulgou uma carta em que pede a participação de um representante do partido nas sabatinas que o SBT, o Portal UOL e o jornal Folha de São Paulo estão realizando com os pré-candidatos mais bem colocados na última pesquisa de intenção de voto feito pelo Datafolha. A carta é assinada pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e pelo secretário de comunicação do partido, Carlos Henrique Árabe. Para o SBT, o UOL e Folha de São Paulo, o pedido é descabido. As candidaturas são pessoais e Lula, que o PT assegura que é candidato, está preso e, portanto, neste momento, impossibilitado de participar de sabatinas ou debates. Veja a seguir, Supremo Tribunal Federal torna Gedel Vieira Lima réu no caso das malas de dinheiro apreendidas em Salvador. O lançamento da nova novela do SBT que estreia na próxima semana. Você não pode perder, já já. Os Correios estudam fechar mais de 500 agências em todo o país. As mudanças devem gerar o corte de funcionários justamente no momento em que aumentam as reclamações de atraso nas entregas. As imagens de satélite mostram tempo firme no centro do Brasil e nuvens carregadas sobre a faixa norte do país e o Rio Grande do Sul. O centro continua seco, principalmente no oeste mato-grossense, onde a temperatura máxima fica elevada. A umidade do ar cai para 25% na região. O aceitável, segundo a Organização Mundial de Saúde, é acima dos 30%. Pode chover no centro-oeste. O tempo fica estável no interior da Bahia, no sudeste e em boa parte da região sul. No Rio Grande do Sul, a chuva ocorre de forma isolada. Estão previstas pancadas para a faixa norte do país. A máxima chega aos 28 graus em Porto Alegre, 26 em Florianópolis e 22 em Curitiba. No Rio de Janeiro, faz calor de 28 graus. Em Manaus, a temperatura chega aos 33 e em Cuiabá, 34 graus. Em São Paulo, até sexta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado. Amanhã, os termômetros não passam dos 26. No sábado, a chegada de uma frente fria traz chuva para boa parte do estado paulista
inclusive para a capital. Estreia na semana que vem a novela do SBT, As Aventuras de Poliana. A trama foi inspirada em um clássico da literatura infanto-juvenil que ensina a ver o lado bom da vida. Você assiste a programação do SBT no site www.sbt.com.br. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.